Olá, good evening, boa noite a vocês, todos e todas. Agradeço aqui a presença da Gisele e da Kelly, que estão ao vivo, e cumprimento antecipadamente quem for assistir depois. Hoje nós temos um assunto que eu considero muito interessante e útil para quem está em sala de aula, quer na educação pública quanto na educação particular, né? Porque, inclusive, para quem não é do clube, do nosso grupo, só para contextualizar, eu fiz uma enquete perguntando quantos conheciam a respeito, né? Sabiam que existe já uma documentação de algum tempo que trata de educação plurilíngue no Brasil, né? Que normatiza essa proposta educacional, e a grande maioria, sim, não sabia da existência do documento, né? Alguns, acho que das pessoas que responderam, apenas uma pessoa disse que conhecia esse documento. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acredito que é um assunto importante para todos nós, né? Essa ideia de educação plurilíngue, né? Eu estou usando a nomenclatura que o documento traz para nós, certo? E mudou o slide para vocês? Está aparecendo já o segundo? Obrigada, Gisele. Então, a gente tem aqui, né, as diretrizes curriculares nacionais para oferta de educação plurilíngue, que é um parecer do Conselho Nacional de Educação, que já foi aprovado desde 2020, que aguarda a homologação, né, para ele, de fato, virar lei, né, que é um documento que eu acho que é bem interessante, porque ele normatiza o que é a educação plurilíngue no Brasil, e ele estabelece sugestões, né, nesse caso ainda é um documento que são diretrizes, então não é uma lei que está sendo estabelecida, mas que dá ao final sugestões de como universidades, escolas devem proceder quando isso vier a ser homologado, né? Quando ele for oficializado como um documento que tem valor efetivo para toda a rede, a educação básica do nosso país, né? Então, eu disponibilizei para vocês, depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam, não são tantas páginas, e eu acredito que seja bastante útil, né? Não só para quem trabalha com inglês, mas para quem trabalha em outras áreas também, porque, de algum modo, ele se combina com a ideia de educação que a gente falou no nosso último encontro, né, que nós falamos de Clio, né, que foi um documento bastante utilizado nas referências do concurso para o inglês, né? Então, ele combina bastante com esse conceito de ensino bilíngue, né? Por que educação plurilíngue, né? O documento, no início, ele vai dizer que é plurilíngue, o termo talvez mais acertado, pensando em Brasil, é chamado de educação plurilíngue porque inclui a educação indígena, né, as línguas indígenas, que não é uma língua apenas, a Libras, né, a língua brasileira de sinais, as línguas estrangeiras, tirando, né, a língua de prestígio, que é o inglês, né, as línguas de fronteira, nas nossas fronteiras, elas são quase todas com países hispânicos, né, de língua espanhola, e variantes também, línguas de imigrantes, né, em várias regiões do país. Existem comunidades de imigrantes no sul, existem comunidades que falam variantes do alemão, o próprio alemão, italiano, né, aqui em São Paulo nós temos grandes comunidades de orientais, japoneses, chineses, sul-coreanos,
árabes, sírios, libaneses, né, refugiados mais recentemente, né, muitos grupos de refugiados vindo de diversos pontos do globo, e todas essas pessoas, esses indivíduos, eles trazem as suas próprias línguas. Então, o contexto de educação plurilingüe trazido por esse documento, ele contempla, de alguma forma, esse universo que é múltiplo, por isso, plurilingüe. Né? Ainda que, em boa parte, essas diretrizes, elas vão se voltar para línguas de prestígio, né? Línguas de prestígio, inglês, francês, né? Que são essas línguas que são, digamos, mais, entre aspas, muitas e muitas aspas, mais valorizadas, né? No contexto mundial. E aí ele vai fazer, né? Vou fazer mais ou menos um movimento semelhante ao que eu fiz com aquela documentação da bibliografia do concurso do Estado para o inglês, que é fazer meio que um overview, observando algumas partes desse documento. Aqui vocês têm uma citação que está em inglês, eu vou só comentar a respeito do que eu marquei em amarelo, que é o contexto, que é o conceito de translinguagem ou translanguaging. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa expressão, apareceu em alguns dos documentos que nós vimos em outro momento, né? A ideia de translinguagem é o uso da língua ou das línguas maternas no percurso para você conquistar uma segunda língua ou uma língua adicional, né? E aqui a referência que é utilizada é a Ofélia Garcia, é uma pesquisadora que é muito importante no universo do ensino, da educação bilíngue, plurilíngue, ela que descreve e comenta bastante essa ideia de translinguagem, né? Então, aqui só traduzindo grosseiramente esses dois fragmentos que estão em amarelo, ela vai falar que, né, o conceito de translinguagem, ele inclui, mas ele vai além do que os outros, né, chamam de uso linguístico, né, e contato entre falantes que já são bilíngues, né? Então, a ideia de que falantes que já têm uma língua, como todos desse universo que nós vimos agora há pouco, né, eles, quando vão adquirir uma outra língua, né, eles vão utilizar a sua língua original como referência, e isso é parte do processo, né? Inclusive, é algo que esse documento, em vários momentos, ele vai falar que é uma ação de pertencimento, de respeito à cultura do outro, né? E ela acaba, nesse fragmento, dizendo, né, que o que se tem, né, por translinguagem é esse contínuo de linguagem, quer dizer, você não para adquirir uma segunda língua, uma terceira língua, uma língua adicional, você não parte do nada, né? Você parte da sua própria língua, das comparações, das experiências, dos contrastes, das semelhanças, e é a partir daí que se adquire outras línguas, né? Então, o conceito de translinguagem é a ideia de que a aquisição de N línguas, ela perpassa, ela cruza de um modo bastante transversal as várias linguagens, respeitando, comparando, fazendo uso, acrescentando, né? E, como eu disse, né, essa autora, ela trabalha no contexto norte-americano, só para contextualizar vocês, né? Ela escreve muito a partir do contexto dos imigrantes que chegam hispânicos aos Estados Unidos, né? Então, ela trabalha e observa esse momento em que muitos imigrantes que ingressam nos Estados Unidos, eles precisam adquirir o inglês para sobreviver no país, né? Para que eles possam se comunicar, trabalhar, né? As crianças que muitas vezes
elas vivem nesses lares que falam principalmente o espanhol, né, que vão para a escola e precisam ter contato com o inglês no universo acadêmico regular, né, mas elas têm uma cultura prévia, um conhecimento prévio no espanhol, né? Então, por isso, essa ideia do translinguajar, né? De utilizar, de partir da sua própria língua para acessar outra. É muito mais fácil, né? A gente, às vezes, a gente está fazendo algumas atividades em inglês, e aí você fala assim, não, peraí, deixa eu explicar em português, que é mais fácil, eu consigo explicar melhor, porque a nossa língua, né? A gente está acostumado, tem mais repertório, consegue... encontra mais rápido a informação. Então, é essa a ideia, né, de usar a outra língua, a sua língua materna facilita o processo de aquisição de uma língua estrangeira, que de algum modo desconstrói aquela ideia de que a gente até comentou, né, as propostas metodológicas anteriores, no português, né, não pode usar português na sala de aula de língua estrangeira, né, hoje em dia, a gente viu no CLIO, já tem essa ideia, né, de uso, e aqui, né, o documento, ele também fala, ele resgata esse contexto, esse conceito de translinguajar, né? E é nesse contexto, eu estou lendo aqui, né, seguindo o documento, é nesse contexto que, dada a ausência de orientações nacionais, objetivamos uma educação plurilingüe envolvendo a língua portuguesa e línguas adicionais na educação básica. Então, primeira coisa, né, a resolução, ela traz, e eu acho que isso é muito importante, né, uma regularização, né, ela vai ali esclarecer algumas coisas relacionadas a esse contexto plurilingüe no Brasil, né. Para isso, é preciso estabelecer em nível nacional princípios, conceitos, valores e orientação pedagógica para uma educação plurilingüe, seja em escolas bilíngues, plurilingües, ou em programas bilíngues ou plurilingües. Também serão estabelecidas diferenças entre escolas bilíngues e escolas internacionais. Então, no documento, a gente tem ali toda essa distinção, né, esse grande universo. A gente não vai hoje, obviamente, falar a respeito de tudo isso, mas o que é um programa bilíngue, o que são escolas bilíngues, o que são escolas internacionais, né? O documento ele faz um panorama e ele vai estabelecer também a regra de que para uma escola ser chamada de bilíngue, ela tem que respeitar determinadas características, não basta comprar uma placa e escrever escola bilíngue, né? Isso não garante, né? Então, as diretrizes, elas estabelecem as regras para categorizar cada tipo de estabelecimento, né? E não é assim aleatório. Então, acho que isso é bastante importante, né? E isso vai de encontro, né? Ele responde a uma demanda, né? A uma demanda que é uma demanda bastante antiga, não é de agora, de pelo menos 40 anos, né? Primeiro, de insatisfação com os resultados alcançados na educação ordinária, na educação comum que a gente tem no ensino básico, né? Como assim? Desde os parâmetros curriculares nacionais para línguas estrangeiras, a gente já tem ali um registro de que não existe, por parte de professores e de alunos, a ideia de que se aprende uma língua estrangeira na escola, no ensino regular. Você tem que ir para um curso de idiomas, né? Isso continua e essa insatisfação, ela aumenta com relação à ideia de bilinguismo, né? Essa ideia de se falar mais de um idioma. Ao lado disso, existe também esse aumento da percepção de uma segunda língua, né? Principalmente nas últimas décadas, quando os nossos contatos, eles são realizados, às vezes, não só no inglês. Você está ali, entra numa comunidade no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e ali você, às vezes, não tem contato só com o inglês, você pode ter contato com outros idiomas, né? Então, essa percepção da importância de ter
pelo menos uma segunda língua, aumenta grandemente, tanto que hoje em dia muita gente tem um nível de língua estrangeira, de inglês, que não é o nível ideal, mas é um nível necessário para comunicação, para realizar alguma coisa, para participar de um grupo, mesmo que essa pessoa não consiga ler com proficiência, ela às vezes não consegue entender com um detalhamento um texto mais elaborado, mais complexo, um texto acadêmico, né? Mas existe isso, né? E, além de tudo, as oportunidades que também, por conta dos contatos que nós temos em nível global, né? A gente toda hora está vendo oportunidades de estudo, e não só de estudo, de trabalho fora do Brasil. Se você entra, por exemplo, no LinkedIn, você tem muitas oportunidades de trabalho, que é como freelancer ou às vezes com algum tipo de contrato, fora do país. E uma língua estrangeira, normalmente o inglês, às vezes o espanhol, às vezes o francês, são pré-requisitos, né? Então, essa ideia de bilinguismo, ela tem ganhado muito mais força por conta das relações sociais, trabalhistas que nós vivemos hoje em dia, né? E o que é importante, né? E eu acho que uma coisa muito importante que essa documentação, né, essas resoluções, elas trazem, né, é a ideia de bilinguismo na rede pública. Por quê? Porque a rede particular, as escolas bilíngues, né, normalmente escolas particulares, né, escolas vinculadas a algum governo estrangeiro, né, escolas americanas, canadenses, hispânicas, francesas, italianas, elas são escolas que não são públicas, né? Elas estão vinculadas, às vezes, a alguma câmara de comércio, mas são escolas que, para nós, chegam como escolas particulares, que você tem que pagar, você não entra lá, né, assim, gratuitamente, né? Deixa eu ver aqui o comentário que a Gisele fez. A Mariane está super bem na Irlanda. Ah, é verdade, é verdade. Eu tenho acompanhado a Mariane, tá lá, né? Teve até neném agora, né? Tá com família, com bebê, e provavelmente não deve voltar, né? Assim, tão... Tá com a Ena, a menininha. Nasceu, acho que lindinha, tem um né? mês. Tá. Eu vi uma Tá fotinho dela super bem. com o bebê, e foi e ficou, né? As oportunidades surgem hoje com muito mais amplitude, né? E não só a gente fala assim, mas isso não é para mim, isso é para... Não, às vezes está próximo da gente, às vezes o que a gente não sabe é o que existe, né? Essas oportunidades, elas não são divulgadas aos quatro ventos. Tanto que a gente acabou de comentar, né, no início do encontro hoje, entre profissionais que trabalham com língua estrangeira, essa legislação, essa documentação não é clara, é como se a pessoa falasse assim, eu ouvi dizer, não sei, aí começa o tal do achismo, né? E a gente tem muita coisa acontecendo, né? E aqui o documento, ele traz dados de 2020, que são relativamente recentes, mas com certeza isso ainda tem muitas atualizações a serem feitas, né? Dizendo aqui, né, que o crescimento de escolas bilíngues ocorre principalmente em escolas privadas, mas é importante considerar que cerca de 80% dos estudantes brasileiros da educação básica estão matriculados em escolas públicas. Fato é que o interesse por educação bilíngue perpassa diferentes classes sociais e faixas etárias. Não propiciar oportunidades de educação bilíngue nas redes públicas aprofundará ainda mais as já existentes desigualdades no país. E é verdade isso. Parece que algumas coisas, alguém ou alguém, que a gente não vai mencionar quem, mas que a gente sabe quem é, tem interesse em que as oportunidades não sejam para todas, mas elas deveriam ser.
E, às vezes, a falta de oportunidade está relacionada ao esconder, né, o que está acontecendo, né, um movimento realmente de camuflagem proposital, né, de não tocar no assunto para que continue sendo elitizado. Mas eu acredito e acho que é muito importante observar que é uma documentação que envolve, é pura maldade, é puro mau caratismo, né, também, né, e acho que a gente precisa, a nossa função é divulgar, né, a nossa função é comentar, e comentar que já existe, inclusive, em redes públicas de outros estados. O estado de São Paulo, a gente viu, assim, nas últimas semanas, algumas questões bastante complexas com relação ali ao material, ao material digital, material que voltou atrás agora, né, mas não vai entrar no PNLD, né, no Programa Federal do Livro Didático, enfim. A gente precisa se atualizar, porque ninguém necessariamente tem interesse que a gente se atualize, que a gente entenda o que está acontecendo, onde a gente se insere, né? O interesse é individual, né? E eu acho que é importante que pessoas que valorizam, como houve na pandemia, uma valorização do SUS, do sistema de saúde pública, né? A gente precisa valorizar a educação pública. Eu acho que há muitos problemas? Sim, há muitos problemas. Nós temos um governo atualmente aqui em São Paulo, né, que não gosta da educação pública. Sim, temos, mas nós gostamos. Nós estamos, de algum modo, pensando em talvez, vamos torcer para que esse concurso, de fato, abra oportunidades para pessoas que queiram, de algum modo, fazer a diferença, né? Mostrar ali, realizar o seu trabalho, né? Ninguém quer trabalho de mártir, né? Ninguém presta concurso para ser mártir, mas para fazer um trabalho decente, né? Um trabalho digno, um trabalho que você consiga deitar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro com a consciência de ter feito o seu melhor, né? De ter contribuído de alguma forma para que esses jovens, essas crianças tenham oportunidades na vida deles, né? Por que não? Né? A gente acredita nisso, né? E qual a importância, né? Por que é tão importante falar de educação bilíngue? Por que é importante o indivíduo ter essa oportunidade de se alfabetizar ou de ter contato com outro idioma, né? Primeiro, né, isso não é o documento que fala apenas, não é uma propaganda para o bilinguismo ou para o plurilinguismo, mas são estudos, são pesquisas, é ciência, né, sendo realizada. Primeiro, a ideia de consciência metalinguística, né, o pensar a respeito, usar a língua para pensar a respeito da língua, né, e essa consciência no bilinguismo, ela se amplia, porque você vai ter uma consciência não apenas em um idioma, em dois, em três, né? Ela amplia a nossa capacidade de abstração, de análise, né? Há muitos estudos, inclusive, que vão falar que o cérebro bilíngue, né, um cérebro que é acostumado a trabalhar em mais de um idioma, ele trabalha melhor, tem mais sinapses, mais conexões, né? O indivíduo, ele consegue fazer relações, e não é só na língua, né? Em outras áreas também, né? O desenvolvimento da criatividade, incremento de ganhos sociais e econômicos, a assimilação de diferentes valores culturais, maior tolerância à diferença e aos direitos humanos, né? Se tornar bilíngue, plurilíngue, não é só dominar um outro idioma, é ter contato com outra cultura, com outro modo de ver, respeito à diversidade, né? Então,
a questão da língua, ela é um valor cultural que traz outros, né? Então, quando você tem contato e começa a discutir e refletir a respeito, porque a língua, ela é um vetor de cultura, né? Quando a gente fala de português, a gente analisa coisas do português. Se você compara o português do Brasil com o português de Portugal, a gente observa, né, ali olhares diferentes, né? Imagina só em tantos idiomas, né? É exatamente, né, a criança desenvolvendo, por isso que se fala de educação bilíngue, e por isso que eu disse que esse documento ele não é importante só para professores de inglês ou de outra língua adicional, mas a todos os profissionais, porque a educação bilíngue ela começa na educação infantil, né, com as crianças, como a gente falou na semana passada com Clio, né, olha só a relação, né, de tudo isso. Aqui também alguns conceitos relacionados ao bilinguismo e plurilinguismo que estão no documento. A gente também não vai entrar em detalhes, porque são várias questões aqui, né, que fala a respeito do tipo, né, de bilinguismo ou plurilinguismo relacionado ao processo de aquisição, né? Então, a gente pode pensar em um bilinguismo sucessivo ou simultâneo. O que seria isso? Um bilinguismo simultâneo é justamente a educação bilíngue, pensando numa criança que vai adquirir duas línguas quase que simultaneamente, ou às vezes simultaneamente, como em famílias que são bilíngues, né? Pais, mães que em casa se comunicam em mais de um idioma. Então, isso é simultâneo, né? Sucessivo é o que acontece muitas vezes na escola. A criança, às vezes, ela já tem lá um repertório, um conhecimento, ela já é alfabetizada em língua portuguesa, em língua materna, e adquire na sequência a segunda língua ou a língua adicional, né? A ideia de qualidade do processo. O Clio, ele entra em, você diz de sucessivo, né, Gisele? Ou você diz de simultâneo. Na verdade, a proposta em Clio, ela está pensando em o que acontece na escola, né? Então, na maioria das vezes, né, o que vai acontecer, o que a gente tem visto ainda, né, o que é mais comum é o bilinguismo sucessivo, né? Porque mesmo que a criança seja pequena, né, para a grande maioria da nossa realidade aqui no Brasil, a gente não tem a maioria das famílias bilíngues, né? Então, em casa, não é uma constante isso, então vai ser sucessivo. O Clio, ele entra no quê? Nessa ideia de criar oportunidades para que o bilinguismo comece de modo sucessivo, quer dizer, a criança ela já tem conhecimento em língua materna e vai, aos poucos, ganhando esse conhecimento na língua adicional, né, no ambiente escolar. Para chegar, qual que é a ideia, né? É que num determinado momento, e assim, você vai trabalhando tanto na língua estrangeira quanto na língua materna, conteúdos variados do currículo educacional regular. Vai chegar um determinado momento em que esse bilinguismo passa a ser simultâneo, porque em um determinado ponto, se vamos pensar numa criança que ingressa numa escola, né, de educação infantil, e que desde bebezinho, ali os primeiros contatos, ele vai ter contato ali com as professoras, na recreação, em todas as atividades que são realizadas na escola, né, todas as vivências que acontecem na escola, vai ter uma parte realizada na língua dele, que é a língua que ele tem contato em casa, e também na língua adicional. No começo é sucessivo, mas à medida que essa criança vai continuando na escola e tendo inputs que são realizados simultaneamente em 2 idiomas, vai chegar uma hora que é simultâneo.
porque essa criança, quando chega lá no ensino médio, né, isso é realidade em escolas particulares, já há bastante tempo. Então, o menino, a menina que chega lá no ensino médio, ele já tem uma formação bilíngue simultânea, porque desde pequeno, há muito tempo, ele tem contato, então é natural isso. Isso é um processo de aquisição, olha que coisa maravilhosa, né? Por que que não todos podem ter acesso a isso, né? O cérebro da criança da rede pública não é diferente do da rede particular. As oportunidades é que são diferentes, né? A percepção é outra, né? E aí envolve também essa questão de qualidade do processo, né? Um bilinguismo que seja equilibrado. O que é um bilinguismo equilibrado? É a valorização das duas línguas, das 2 ou 3 línguas. Então, não é tirar a língua portuguesa para colocar o inglês, é equilibrar, né? Senão é chamado de bilinguismo dominante, quando uma língua domina sobre a outra, né? É desequilibrado. Né? E tem relação também com esse outro item, que é a valorização das línguas, né? O bilinguismo chamado de aditivo, e aqui é uma questão de nomenclatura que importa uma percepção do valor das línguas, né? Infelizmente, por muito tempo, por exemplo, no Brasil, em alguns países, as línguas chamadas de prestígio, elas ingressaram no... Vou pegar até um exemplo que é diferente, vou fazer uma outra comparação. Vamos pensar no que aconteceu com as línguas indígenas com a chegada dos europeus aqui no Brasil, né? No Brasil, nos países hispânicos ao nosso redor, né? Porque toda essa região era repleta de muitas e muitos povos indígenas. Né? Pensando no Brasil, o tipo de bilinguismo que foi o processo de língua que aconteceu aqui foi de imposição, foi subtrativo. O que aconteceu? Se impôs o português e se proibiu o uso das línguas originais, das línguas indígenas. Né? Então, a história da língua portuguesa no nosso país, ela representa um bilinguismo que foi subtrativo, quer dizer, era uma língua, né, o português, mais N outras línguas indígenas virou uma língua, porque o português foi apagando, né, por vários movimentos, as línguas indígenas. Né? Isso aconteceu com a imposição do inglês nas línguas originais célticas, lá na Inglaterra também, né, um processo que subtraiu, né, uma língua entrou e dominou a outra, né, ou as outras. Né? A ideia hoje que se fala é de bilinguismo aditivo, que é somar, por isso que hoje se fala não mais em língua estrangeira ou segunda língua, se fala de língua adicional. Estão vendo que a nomenclatura vai mudando, porque vai mudando a concepção do que é língua, do que é língua adicional, né? Não é para substituir, não é para dizer qual que é mais importante, mas que elas devem coexistir, né? Essa é a ideia, né? E aí, seguindo um pouquinho mais nesse documento, né? Ele vai falar que a educação plurilingüe ou bilíngue implica menos o ensino de língua e mais o aprendizado da língua adicional pelo uso estruturado em conteúdos e contextos culturais relevantes. De modo muito diferente, ele está falando, inclusive, essas orientações, né, elas vão falar, deixar isso meio que ali dizendo que a proposta em CLIO, né, a metodologia, a abordagem de conteúdo e língua, é a que possibilita, de fato, um ensino bilíngue ou plurilíngue, né? Quando ele diz que é menos o ensino de língua e mais o aprendizado de uma língua adicional por conteúdos e contextos que sejam relevantes. Né? Então, a gente vê E aí dá para entender, né? Porque essa documentação está esperando a homologação.
Mas, como eu falei, em vários lugares já há muitos projetos ou muitas ações envolvendo o bilinguismo na escola pública, né? E, então, quem já está se organizando, né, está saindo na frente quando isso for, de fato, finalizado, né? Talvez muita coisa que precisa ser reajustada, porque já se passaram 3 anos, né, e esse projeto está ali parado, não sabemos bem por quê, né? Talvez tenha tantas coisas pendentes na educação que a proposta bilíngue está na fila, mas a fila está andando e está chegando lá, né? E aí, né, seguindo aqui, o que é importante, né? Por que esse documento surge, né? Projetos de educação bilíngue que explicitem os seus pressupostos teóricos, suas metodologias, seus materiais didáticos e um currículo em consonância com a existência de quadros profissionais capazes de tornar realidade sua proposta educacional para seus estudantes, né? Então, como eu falei antes, né, aqui a proposta é trazer ali uma série de orientações, né? E o que precisa se cumprir para que uma proposta, uma escola, ela seja chamada de bilíngue. Então, é necessário, né, apresentar esses pressupostos teóricos, metodologias, né? Tem que haver uma real organização, né? E esse documento, né, que a gente está vendo, eu acho que ele sai na frente, inclusive, de uma outra questão que não tem regra, que é um universo muito obscuro, que é o do ensino à distância. Nós não temos uma normatização no Brasil para ensino à distância, então cada um meio que faz o que quer, dentro de certas possibilidades. E a proposta do bilinguismo ou do plurilinguismo, ela está trazendo regras que deixem mais claro o que é. Então, não basta dizer que é, tem que seguir determinados pressupostos, né? Ainda falando sobre a conceituação, né, relacionada ao aprendizado e ao valor desse aprendizado de outras línguas, é que o aprendizado de outras línguas na perspectiva plurilíngue remete à multiplicidade de perspectivas culturais dentro e fora do território nacional. Ser exposto a outra cultura, a outras línguas, permite maior entendimento de nossa própria e nos torna mais aptos à cidadania requerida no século XXI, né? Isso aqui é mais um ponto de valorização do ensino bilíngue. No documento, ele traz alguns projetos que têm um embasamento bilíngue, né, em programas das redes públicas de alguns lugares, principalmente aqui, né, nesse caso, né, que eles destacam, né, no Rio de Janeiro, o ensino de francês para crianças, e tem uns vídeos muito interessantes. Depois, se vocês tiverem interesse, eu coloco para vocês alguns vídeos que circulam desses projetos, né? O projeto em Londrina, de inglês, né? Em inglês global. O programa do Rio Criança Global, né? Que aconteceu principalmente na época não foi a Copa, foi as Olimpíadas, né? Que aconteceram no Rio. Né? Então, houve um movimento, por isso que é muita coisa no Rio de Janeiro, né? Mais recentemente, né, o curso onde eu estudo, que eu estou fazendo, né, uma pós-graduação em educação bilíngue e cognição, eu faço numa instituição no sul do país, em Novo Hamburgo, faço EAD, né, modelo EAD ao vivo. E essa escola onde eu estou estudando, eles têm mais de, acho que quase 20 anos de tradução no ensino bilíngue. E agora a coordenadora do curso nos compartilhou conosco que eles começaram a dar assessoria para escolas públicas, escolas municipais, lá no Rio Grande do Sul, implantando educação bilíngue. Achei muito bonito essa semana, que acho que foi o retorno das aulas, né, para as crianças lá também, de
mostrando como foi esse acolhimento para o segundo semestre, trazendo o bilinguismo para crianças ali de EMEIs, por exemplo, na rede pública do Rio Grande do Sul. Existem projetos hoje em dia, já em andamento, no Rio Grande do Norte, também na rede pública, quer dizer, tem muita coisa acontecendo, né? E, né, aqui ainda seguindo, né, o que o documento fala, o fato é que parte significativa da oferta de educação bilíngue do país ocorre pelo acréscimo de conteúdos na grade horária e não conforme programas estruturados em que as línguas adicionais são utilizadas como meios de instrução, com metodologias adequadas, recursos e projeto político-pedagógico coerente. O que ele está dizendo com isso? Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, né, principalmente esses mais recentes, né, eu não tenho como dizer, esses trabalhos no Rio de Janeiro, principalmente, né, muitos deles acontecem como o documento descreve, em contraturno, né, com a chamada carga horária estendida. Então, a criança, a pessoa tem aula de manhã e tem uma complementação em educação bilíngue, em algum conteúdo, à tarde, ou vice-versa. Né? E a ideia de CLIO, a ideia de bilinguismo que se propõe é a língua estrangeira dentro da grade horária regular, e não numa grade horária adicional. Né? Então, são conceitos diferentes, né? E pode ter essa escola com carga horária estendida? Pode, mas é uma outra coisa, não é necessariamente educação bilíngue, é uma escola com carga horária estendida em educação bilíngue, né? Que são outras questões que, eventualmente, se alguém aqui tiver interesse, eu até indico alguns cursos como o que eu estou fazendo. Existem outros aqui em São Paulo também, tem o Instituto Singularidades, que tem cursos de educação bilíngue, né, tanto presencial quanto EAD. Né? E aí, né, a gente está indo para o final desse documento, né, ele também faz uma relação da educação bilíngue na BNCC, né, então ele vai fazer um panorama, o que acontece em relação ao ensino no caso da BNCC, em inglês. A gente já sabe, né, que é uma língua obrigatória a partir do 6º ano. Na BNCC, as outras línguas adicionais, elas podem acontecer de modo facultativo, que são, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem os centros de línguas, né, mas não é algo que seja obrigatório, acontece. O centro de línguas é um contraturno, é um tipo de ação que tem um objetivo plurilingüe, mas acontecendo em contraturno, né, e não obrigatório. E não definem necessariamente os objetivos da aprendizagem, ou níveis de proficiência, né? Você entra e você vai até onde? É uma escola de idiomas, né? Mais ou menos uma proposta de escolas de idiomas, então não está claro, né? E aqui também é uma outra questão, que é talvez um saco de gato, que é o conceito de proficiência. O que é ser proficiente, né? Para que, a que a proficiência está atrelada? Né? É uma proficiência geral? É uma proficiência para você fazer um concurso, para você ingressar numa instituição de ensino estrangeiro? Então, enfim, né? Para trabalhar em uma empresa, né? Eu queria chegar nisso daqui com vocês e mostrar para vocês o que é, então, né, que essas diretrizes, elas estabelecem ao final, né? Isso daqui foi, como eu disse, né, tá dependendo agora, e talvez alguns desses itens precisem ser revistos, e eu queria mostrar para vocês o que é que eles estão propondo. Então, recomenda-se primeiro ao MEC e às redes públicas de ensino o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior de reconhecida notoriedade na área de bilinguismo, a fim de promover políticas de educação plurilingüe. Aí você fala assim, nossa, mas... Quer dizer, estão recomendando para as redes públicas, estaduais, municipais, a parceria com instituições de ensino superior que já atuem na área de bilinguismo, para promover as tais das políticas. Como eu te falei para vocês, tem muita gente
que já está correndo atrás disso. É significativo para mim não sei se aconteceu, se apareceram questões que envolvessem bilinguismo ou CLIO na prova do concurso. Não teve, Gisele? Só estava nas referências bibliográficas? Mas estava nas referências bibliográficas, né? Pensando no estado que nós temos hoje, né, não é de se estranhar que a coisa só fique na teoria e não vá para a prática. Mas eu acho que a gente precisa pensar nessa prática, porque tem muita gente pensando. E talvez isso, inclusive, possa ser oportunidades de trabalho ou uma ampliação do leque de opções para quem já estiver meio ligado nisso daqui, né? Então, tem gente que está correndo atrás. Alguns, como o nosso governo estadual, talvez só colocando ali nas referências bibliográficas, mas em algumas outras regiões já tem havido uma preocupação de estabelecer uma política bilíngue para a rede pública, né? E aí recomenda-se ao MEC o quê? Né? Tem ali a criação de uma plataforma digital, né? Vou pular para aquilo que nos interessa, tá? Teve muita questão de tecnologias em sala de aula, né? É aquela história das metodologias ativas, né? E ficou ali no arroz com feijão mesmo, né? Item 3.2.2, né? Fomento a política de educação plurilíngue envolvendo formação inicial e continuada de professores nas instituições de educação superior. Então, o que significa isso, né? Recomenda-se que o MEC estabelecesse uma política de incentivo, né, à educação bilíngue desde a formação inicial, ou seja, cursos superiores de letras, de pedagogia, que tragam esse conceito de bilinguismo, né? Não só na formação continuada de professores, né? Para dizer a verdade para vocês, até hoje, até no curso que eu estou fazendo, nós até conversamos hoje, esses dias, sobre isso, a gente não sabe de nenhuma universidade pública ou particular que esteja oferecendo na sua grade de licenciatura algum conteúdo voltado para a educação bilíngue, né? Então, é uma coisa que ainda está só no papel, mas tem aqui, né? Fomento a bolsas de estudo e pesquisas acadêmicas interdisciplinares em programas de pós-graduação em modalidades de educação plurilíngue. Eu diria que só o pós-graduação, né, os cursos de lato sensu, principalmente, têm se voltado para programas que envolvem bilinguismo ou plurilinguismo, né? Criação ou adoção de padrões de avaliação e certificação de proficiência para docentes em nível nacional. O que significa isso? Esse mesmo documento, em um determinado momento, ele vai sugerir que professores que trabalhem com educação voltada para o bilinguismo, quer sejam professores de língua estrangeira ou de qualquer outra língua, ou qualquer outro conteúdo, eles tenham que ter uma formação pelo menos de B1 ou B2, né, que seria um nível intermediário avançado de língua estrangeira, né? Então, está lá a sugestão no documento. Ah, eu não tenho, eu sei falar mais ou menos, não tenho nenhuma certificação. Então, fica atento, de repente, é bom começar a correr atrás disso, né? Começar a tentar se qualificar de um modo melhor, né? Porque vocês sabem que, às vezes, não é o quanto você sabe, é o certificado que você tem. Então, a gente precisa, às vezes, pensar em uma qualificação formal relacionada a esse assunto, né? E o último item, é o 3.3, eu queria chamar a atenção de vocês, recomenda-se ao MEC a revisão e modernização dos cursos de pedagogia, letras e demais licenciaturas, visando formar docentes para as demandas decorrentes desta diretriz. Como eu disse,
não sei de nada, mas existe uma recomendação para uma reformulação nos cursos de Pedagogia e Letras. Só para ilustrar, estou fazendo Pedagogia agora, né, na Univesp, e eu vou ter, no próximo grupo de disciplinas, o próximo módulo, a partir de setembro, eu vou ter inglês na minha grade. Eu não sei, a Gisele fez pedagogia. Você teve inglês no curso de pedagogia, Gisele? A Kelly também fez pedagogia e não teve inglês. Aí eu fico pensando, bem, a Univesp é um curso EAD, né, da Universidade Estadual, mas colocou na grade inglês. Será? Eu acho que em outras licenciaturas também tem, talvez, assim, uma tentativa tímida de começar a pensar nessas demandas. Então, a gente começa a pensar. Eu acho que a minha proposta de trazer hoje para vocês essa diretriz é fazê-los pensar. De repente, tem muita gente correndo atrás, como eu mesma, né? Estou correndo atrás de uma formação em educação bilíngue, porque eu vislumbro um campo de atuação bastante grande. Não que eu queira ir para uma sala de aula, né? Acho que a minha atual proposta de trabalho não é estar na linha de frente. Já tive por bastante tempo na linha de frente. Mas, de algum modo, ajudar, auxiliar quem está na linha de frente, né? Então, isso pode ser oportunidade de trabalho, porque conforme a gente viu a semana passada, uma das possibilidades de trabalho em CLIO é o quê? Que o professor regente, ele mesmo dominando a língua estrangeira, ele não precisa dividir com um professor especialista em língua estrangeira. Ele faz o meio de campo tanto na língua materna quanto na língua adicional. Isso vale para o professor de educação do ensino do Fundamental 1, da educação infantil, ou do professor que seja de outra área, professor de biologia, de história, de geografia, de química, de matemática, de física, enfim, não está restringindo. Por que eles falam uma alteração nos cursos de pedagogia e letras? Porque são os dois cursos que, principalmente, eu acredito que o curso de pedagogia precisa de profissionais que estejam habilitados na área de língua adicional. Porque os profissionais de letras, inicialmente, eles vão atender a uma outra demanda, que não é mais a demanda de aquisição linguística, porque quando o menino e a menina chegam ao 6º ano, eles já, teoricamente, são alfabetizados na sua língua materna. Aí é um bilinguismo tardio que ele vai receber, né? Um bilinguismo muito diferente daquele bilinguismo da criança que tem acesso a 2 idiomas desde a SEI, né? Ou desde a EMEI, né? Ou desde a educação infantil. Então, acho que é para pensar, meninas que estão aqui e galera que vai assistir depois a essa gravação. Era isso que eu queria comentar com vocês. Não sei se tem perguntas. É uma coisa nova, né? Assim, você fala, nossa, eu não sabia que tinha isso, né? Desde que eu descobri, né, essa documentação, eu tenho acompanhado e foi isso que me fez melhorar a minha formação. Eu acho que a gente precisa continuar estudando sempre, isso que nos mantém vivos e que dá, inclusive, não só relevância ao que a gente fala, né? Tem que voltar, Gisele, voltar a estudar inglês, se capacitar, ampliar, às vezes falar assim, eu não gosto tanto do inglês, eu sou mais do português, eu sou da galera do português, mas são opções de trabalho. Tem muita coisa que eu faço que eu nunca me imaginei fazendo pedagogia, para falar a verdade, né? Mas eu tenho descobrido que é importante para os objetivos que eu tenho para o meu futuro profissional. Eu acho que, como eu disse para vocês, a gente é
avaliado não só pelo conteúdo, pelo seu conhecimento, você é avaliado também a partir dos títulos oficiais que você tem. Então, como a gente estava conversando antes, né? Às vezes, tem o professor que é professor de fato, né? E que alia conhecimento com uma formação consistente, tem aquele que está professor, né? Então, a gente precisa, acho que de acordo com os nossos objetivos, fazer abrir esse leque, né? Como a pedagogia abre leques para os profissionais de letras, né? Cria essa amplitude, uma formação continuada, uma formação em especialização, em pós-graduação, é necessária porque ela vai refinando também e vai nos trazendo um direcionamento melhor, né? Aliar o que a gente gosta, as aptidões naturais, aquilo que a gente percebe que são demandas. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho de lado o que a gente gosta e procurar aquilo que tem sido uma necessidade, né, dentro da área que a gente atua. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Perguntas, dúvidas, comentários? Não, se não, obrigada pela participação, meninas, Kelly, Gisele, quem estiver depois assistindo. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Beijo, bom descanso para vocês, boa noite e a gente se vê por aí, tá? Até a próxima, até mais. Beijos, até mais.